Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa Música e Adoração da Web Rádio da Igreja Presbiteriana da Lapa, nas ondas da Fé Reformada e também com ondas musicais. E hoje nós temos um convidado muito especial, um dos nossos pastores auxiliares da Igreja Presbiteriana da Lapa, reverendo Gilberto Barbosa. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcos, Doris, boa noite, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no Música e Adoração. Boa noite. O pastor, ele vai falar sobre como é possível aliar o pastorado à música, não é verdade, pastor? É um grande desafio, né? Eu tenho tentado aí, com a graça de Deus, ao longo desses 20 anos, servir a Deus no pastorado, mas não deixei de louvar a Deus, que é uma área que eu gosto muito. Pastor, para você se apresentar, para todos nós, podia falar um pouquinho da sua formação, a formação acadêmica, que você fez ao longo da vida? Uhum. Bom, queridos, eu ingressei no nosso seminário, né, um dos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1994. A princípio, meu curso era noturno, eu estava no currículo, então, de 6 anos. Na época, o currículo do seminário era de 6 anos. Depois eu acabei migrando para o diurno, mas eu concluí meu curso de bacharelado em teologia em 1999, né, pelo Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, aqui em São Paulo. E em 2009 eu fiz um curso de validação, porque o curso do seminário não é reconhecido pelo MEC, mas aí o Mackenzie propiciou aos pastores uma validação reconhecida pelo MEC, então eu fiz um ano de um curso no Mackenzie presencial, onde eu validei o meu diploma, então hoje eu tenho uma formação já reconhecida pelo MEC, e também em 2016 e 2017 eu fiz uma pós-graduação em Teologia e Ministério, na Faculdade Latino-Americana, na FLAM. Então, na parte acadêmica, essa é a minha experiência, fiz alguns outros cursos menores ligados a ministério de pequenos grupos, discipulado, aconselhamento bíblico, sempre as áreas que eu mais atuava no pastorado. De curiosidade, pastor, essa validação, né, feita pelo Mackenzie, qual é a titulação que você sai depois dessa validação? Exatamente, eu saio como bacharel em teologia, porém reconhecido pelo MEC. Ah, tá. Porque aí a faculdade tem esse convênio, né, esse vínculo com... E os seminários confessionais não têm. Hoje mudou um pouco isso, já existem faculdades teológicas que você faz o curso e já sai o curso validado pelo MEC. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, quem estuda nos seminários, com vistas ao pastorado, eles não têm esse diploma validado pelo MEC. Aí precisa dessa complementação, dessa validação. Ainda hoje é assim? Ainda hoje é assim. Ah, tá. E, pastor, e antes de receber o chamado assim, para o pastorado, que outras áreas, você trabalhou em outras áreas profissionalmente que puderam enriquecer a sua formação hoje? Conta um pouquinho para a gente. Então, uma coisa também muito interessante, que também acaba me destacando um pouco no trabalho pastoral, é a parte administrativa. Eu trabalhei no escritório contábil e administrativo, e também até... Confesso que naquela fase da crise ali, se era realmente o chamado para ser pastor, eu quase ingressei na faculdade de Direito, porque eu trabalhei num escritório de advocacia, onde o dono do escritório me falou que eu poderia trabalhar na área de consultoria jurídica. Eu já fazia muitas atividades mesmo sem ter a formação, e foi nesse período, foi meu último trabalho, mas voltado na questão administrativa e contábil. Que bom, pelo menos essa formação deu essa comunicabilidade também, né? E poderia ter dado certo, mas o chamado pastorado foi mais especial, né? É verdade. E, pastor, nos conte aí, quando e como é que foi o seu chamado para ser pastor? Então, a história é um pouquinho longa, porque eu preciso voltar um pouco lá na minha infância, né? Na verdade, eu até os 12, 13 anos, eu era ainda de origem da Igreja Católica Romana, minha mãe muito devota à igreja. Meu pai não era um católico praticante, mas se declarava católico.
A parte da família da minha mãe já era evangélica, cristã, de origem presbiteriana e batista, mas a minha mãe foi uma das últimas irmãs a renderem-se a Cristo. E interessante que a minha mãe conheceu a Cristo através de um programa de rádio, que era um dos programas de rádio evangélicos que tinham em São Paulo. Acho que na época eram os únicos, na década de 80, né? Programa da Igreja Brasil para Cristo, era um programa chamado A Voz do Brasil para Cristo, e minha mãe, numa madrugada, ouvindo esse programa, meu pai trabalhava à noite, ela entregou a vida dela a Jesus, mas depois nós fomos discipulados pelo meu tio, que era presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. E quando eu estava na Igreja Católica, eu sempre fui muito ligado ao trabalho do padre, do sacerdote. Eu era muito ativo, mesmo sendo muito jovem, então, de forma até um pouco precoce, eu me envolvi com a vida da comunidade. Então, fui coroinha, ajudava o padre a celebrar a missa. Eu gostava muito de ir para a igreja para conversar com o padre e comecei a demonstrar aptidão vocacional. Até que um padre, o bispo da região lá onde eu morava, procurou a minha mãe e disse que eu tinha comentado do meu desejo de ingressar no seminário de padre e enveredar pelo caminho do sacerdócio. Mas aconteceu um fato em 1982 para 83, ainda de forma precoce. Eu era um adolescente, mas eu passei por uma tristeza, assim, achei uma falta de reverência para com um evento que aconteceu na Igreja Católica, e fiquei muito desapontado com a falta da reverência ali naquele local, e eu acabei, então, saindo da Igreja Católica, e como eu tenho parentes lá em Muriaé, como eu falei, o meu tio aproveitou essa minha mágoa, essa minha frustração e me discipulou. E um dia, eu conversando com a minha mãe, eu falei, e agora, mãe? Eu não vou ser mais padre. E eu nasci para trabalhar com pessoas, com vidas. E minha mãe, ainda também aprendendo o evangelho, ela falou, você será pastor. Eu falei, mãe, mas não é a mesma coisa. Ela falou, eu sei, filho, mas agora você vai colar no pastor da igreja, você vai andar com o pastor para cima e para baixo, e você vai aprender o que é ser pastor. Então, eu virei o menino do profeta, do pastor reverendo Daniel Luiz de Souza, meu primeiro pastor, e eu ia nas visitas, eu ia nos trabalhos. Aí eu comecei a participar da música na igreja, cantando no coral, ainda que eu era um adolescente, ali o único representante dos adolescentes, mas o que me marcou foi que eu comecei realmente a caminhar e a prestar atenção no pastor. Mas o chamado de forma efetiva se deu em 1986, com 16 anos. Aí eu tive um chamado e convicção. Aos 20 anos, eu tive uma crise se eu deveria enveredar por esse trabalho profissional, que eu recebi uma boa oportunidade, eu estava num bom emprego, eu deveria fazer a faculdade de Direito, mas o chamado foi mais forte, onde eu me decidi mesmo a atender o chamado para ser pastor. Bom, foi um jovem aprendiz, então, né, dos pastores, do pastor. Fui sim, com certeza, com certeza. Fiz estágio inicialmente lá com o padre, mas depois a minha parte melhor foi com o pastor. De coroinha, jovem aprendiz do pastor. E aí, com certeza. Me diga, depois que saiu do seminário, por quais igrejas você passou? Eu fui pastora. Interessante como Deus faz as coisas. A igreja minha de origem aqui em São Paulo era uma das congregações aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa, que era a congregação presbiteriana do Jardim Mutinga, onde eu cresci, onde eu tive trabalhos na juventude. Trabalhei também na congregação de Vila Jaguara, mas eu fui pastor, né, ordenado, no dia 9 de dezembro de 2000, e assumi o pastorado da Igreja Presbiteriana do Jardim Mutinga a partir de janeiro de 2001. Então, fiquei lá até 2004, porque eu já estava lá como seminarista. Ao todo, eu fiquei 8 anos na Igreja Presbiteriana do Jardim Mutinga, até 31 de dezembro de 2004, e em janeiro de 2005, eu assumo o pastorado da Igreja Presbiteriana de Brasilândia, onde eu fiquei 10 anos como pastor da igreja. No final de 2014, eu também saí, e em janeiro de 2014, não, isso exatamente, final de 2014, aí em janeiro de 2015, eu fui convidado para ser pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Ermelino Matarazzo, na zona leste da nossa cidade. E trabalhei lá por 4 anos, até o final de 2018. E eu já tinha sido convidado pelo reverendo George Alberto Canelhas, nosso querido saudoso, para trabalhar por 3 vezes. Eu fui convidado uma vez para trabalhar no período que eu estava saindo do seminário, para trabalhar como licenciado na Igreja da Lapa, mas aí o presbitério, na ocasião, entendeu que eu deveria continuar
no Jardim Mutinga. Depois eu fui convidado entre 2001 e 2002 para trabalhar como pastor auxiliar da Lapa, e aí eu estava muito envolvido com a Igreja do Mutinga e eu agradeci o convite, mas não aceitei. Inclusive, o reverendo Danilo, que foi pastor auxiliar, ele sempre brincava: eu fui ser pastor na Lapa porque você disse não para o reverendo George. Eu falei, não, então Deus sabe de todas as coisas. E fiquei no Mutinga, mas agora, né, nesse último período, o reverendo George me disse: filho, será que você vai me dizer não pela terceira vez? E eu sempre tive um carinho pelo reverendo Jorge Canelhas, ele foi um dos meus mestres no seminário, e aí eu confesso que isso pesou no meu coração. Eu agradeci à Igreja Abdiel Melino, que queria que eu continuasse lá, mas eu disse que eu não tinha como recusar o convite e me senti honrado também, porque a Lapa faz parte aí da minha vida, desde o tempo do meu casamento, da minha formação teológica. Não tem como separar a Igreja da Lapa, então eu entendi que era uma oportunidade por tudo que a igreja já me proporcionou, de servir a Deus no tempo que ele me permitir aqui como pastor. Então, eu estou desde 2019 no pastorado auxiliar da Igreja da Lapa. E tem sido uma benção mesmo. Realmente não daria para recusar pela terceira vez, né? O número 3 é um número significativo, né? Pois é, não, e ele mesmo brinca, né? É claro que uma vez conversando com ele nas nossas tardes da igreja, ele falou: olha, filho, você veio agora, eu não estou nos meus melhores dias. Eu queria estar mais disposto, com a saúde melhor. Eu falei, mas mesmo assim, reverendo George, eu me sinto muito honrado de estar trabalhando ao seu lado, de fazer parte da equipe pastoral, onde o irmão é o pastor da igreja. Certo. Que bom. Pastor, além das igrejas que já passou, e na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, já teve algum cargo? Está tendo atualmente alguma coisa? Não, eu tive na IPB mesmo, a nível de Supremo Concílio, a não ser a honra de ter sido eleito pelo Presbitério Bandeirantes para representar o Presbitério Bandeirantes em 2 reuniões ordinárias do Supremo Concílio. Então, eu estive na reunião ordinária de 2006 e também na reunião ordinária de 2010, como representante. Já no Sínodo, eu já ocupei alguns cargos. Eu fui secretário executivo do Sínodo de São Paulo, fui secretário também da Mocidade do Sínodo de São Paulo, secretário sinodal. Atualmente, eu sou o secretário sinodal de Evangelização e Missões do Sínodo. E no Presbitério Bandeirantes, aí sim, eu ocupei quase que todos os cargos da mesa, né? Eu só não fui tesoureiro, né? Então, eu entrei como segundo secretário, primeiro secretário, fui presidente do presbitério por vários anos, vice-presidente, e atualmente eu sou secretário presbiterial de apoio pastoral no Presbitério Bandeirantes. Essas são as minhas funções mais conciliares. Mas aí tem também a atuação na rádio, né? A Missão Mundo, a gente não pode considerar isso da presbiteriana? É verdade, estava esquecendo disso. Em 2018, eu fui convidado pela APECOM, né? Na ocasião, o reverendo Ricardo Mota era o executivo da APECOM, ele me convidou para assumir o programa Missão Mundo. Ele tinha passado apenas uma edição, o reverendo Rodrigo Leitão, que hoje é o atual executivo, tinha apresentado o programa número 1, e aí eu assumi a partir do programa número 2. Hoje, inclusive, pela graça de Deus, eu apresentei o programa de número 131. Já estamos há 3 anos, caminhando já para o 4º aniversário do programa Missão Mundo. Tem sido uma experiência maravilhosa, esse contato com missionários, com pessoas ligadas à obra missionária, as entrevistas, e eu apresento também um outro programa. Aí eu tenho mais um papel mesmo de apresentador, de um mediador ali dos colunistas, que é o Manhã IPB. Também às terças-feiras, das 10 às 11, 11h15, onde é um programa assim como se fosse uma revista semanal da igreja, onde tem vários quadros, e também o Missão Mundo, que já é o mais conhecido, ao meio-dia, toda terça-feira. Tem sido uma bênção. Eu tive o desafio pelo reverendo Ricardo Mota de me especializar, aí eu fiz um curso de locução por 6 meses no SENAC, sim, e foi uma ótima escola, recomendo, porque ali eu aprendi bastante, por mais que a gente tivesse já uma aptidão para comunicação, para locução, mas sempre o treinamento é bem-vindo e eu aprendi bastante. Muito bom.
Pastor, e com relação à música, né? Quando foi o seu despertamento para a música? Quando que você começou a tocar? Que instrumentos que tocou? Como é que faz essa parte musical? Então, a minha mãe diz, eu não vou dizer que eu saí cantando da barriga dela, porque eu tenho gente que brinca disso, mas eu sempre gostei de cantar. Até, não falo inglês até hoje, aqui em casa o pessoal brinca, né? Quando a gente viaja, assim, eu fico na garupa dos filhos ou da esposa. Mas quando eu era adolescente, uma coisa até engraçada aqui, vocês vão dar risada, mas eu ficava cantando no banheiro, né? Porque parece que dava aquela acústica melhor. E a voz ainda não estava grave, né? Como a minha voz é mais grave, mas eu gostava de imitar o Michael Jackson cantando na época do Jackson 5. Só que eu não sabia falar inglês, então era um embromation. Eu ficava lá dentro do banheiro cantando aquelas músicas do Jackson 5 e cantava alto. E aí a minha mãe falava: Meu Deus, a vizinhança está escutando, né? Eu gostava de cantar. Já do lado do meu pai, os discos que o meu pai tocava na vitrola em casa não eram muito de jovens. Então eu tive que aprender a cantar a música do Nelson Gonçalves, Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo. Então eu até na época da pré-adolescência o pessoal da rua falava: os seus gostos musicais são meio estranhos, porque você não conhece nada de discoteca, não conhece não. Eu falei: eu só conheço Nelson Gonçalves, essas coisas. Mas eu sempre gostei de cantar. E o meu pai, inclusive, quase me levou num programa de televisão, porque ele falou que eu queria que eu participasse do show de calouros, mas ele queria me levar no programa do Raul Gil. E ele falava: eu vou te levar no programa do Raul Gil, você vai participar lá daquele programa Mirim. Não deu certo, né? Mas eu acho que eu toparia. De vez em quando eu vejo esses programas aí, eu falo: já passou a época, né? Agora é outro momento. Acabei participando depois de festivais de música na igreja, mas aí foi já na fase como cristão, já protestante. Então, a música sempre presente. Minha casa sempre foi muito musical, rádio, o dia inteiro tocando rádio, minha mãe com os programas dela, o meu pai também ouvia muita música, embora, sim, da parte do meu pai e da minha mãe, nenhuma influência musical deles cantaram ou tocaram algum instrumento, mas o meu tio, irmão do meu pai, era muito ligado à música, né? E gostava de cantar, então eu acho que eu peguei do meu tio esse lado musical. E do lado da família da minha mãe também, família Batista, todo mundo músico, tocava na orquestra da igreja, e eu sempre gostei bastante disso. Meu primeiro instrumento musical foi o violão, e eu aprendi na Igreja Católica, né? Eu até brinco com a Rosângela, que a primeira Rosângela que apareceu aí, que me marcou, foi minha professora de violão, se chamava Rosângela. Aí minha mãe me deu o velho trovador, né? Compramos um violão ali numa daquelas lojas de disco ali na rua 12 de outubro. Me lembro da imagem, aqueles violões que ficavam pendurados na porta da loja ali. A loja existe até hoje, hein? Existe ainda? Acho que existe. Deve ter mudado os donos. Os donos devem ter se modificado, mas a loja... É verdade. E a primeira música que eu toquei, porque eu saí da primeira aula do violão com 3 notas, que eu tive que treinar durante a semana, doeu os dedos, inflamou aqui os dedos, mas eu tive que aprender a tocar Menino da Porteira de um sábado para o outro, porque na outra semana eu tinha que fazer o exercício na frente da professora. Porém, eu não avancei nos meus estudos, né? Eu acho que eu deveria ter ido, depois de estudar música mesmo, técnica musical, aprender a ler partitura. Eu desenvolvi uma habilidade de tocar de ouvido, e aí isso me deixou um pouco acomodado, mas tocando violão. Nas missas eu tocava violão, e depois, quando migrei para a igreja presbiteriana, na minha conversão, eu comecei a tocar nos grupos da igreja. Aí o pastor da igreja me introduziu para tocar com a UPA, depois com a mocidade. E o contrabaixo, que foi um segundo instrumento que eu toquei, foi uma situação muito inusitada. Um dia o conjunto do Mutinga ia tocar num culto da Federação do Presbitério Bandeirantes, era o conjunto do Mutinga que ia tocar, e o baixista faltou. E aí tinha guitarrista, tinha 2 guitarristas, mas não tinha ninguém para tocar o contrabaixo. E o rapaz que tocava violão falou: Gil, eu vou te ensinar umas notas aqui, você vai decorar. Não me pergunta o que é. Aí eu decorei uma escala e fomos para o culto da federação, eu toquei e aí eu gostei. Falei: olha, esse negócio aqui é legal. Aí foi quando eu tive um professor de contrabaixo, e é interessante que eu passei aquele pouco que eu aprendi depois para o meu filho, e aí o meu filho me pôs no bolso, né? Porque o Samuel toca violão, estudou de verdade, gosta, e o contrabaixo é o instrumento preferido dele hoje, né? Mas as minhas experiências com música foi nessa parte. Agora,
Não sei se eu posso já engatar aqui na parte de cantar, que é a questão da música. Eu sempre gostei de cantar, e a primeira vez que eu fiz um solo na Igreja Presbiteriana foi lá em Muriaé, em 1983, só que eu gaguejei no meio da música, eu dei uma engasgada e eu passei muita vergonha naquela noite, né? Uma música do antigo grupo Som Maior, e aí eu fui cantar um trecho, até vou cantar aqui para vocês lembrarem, quando fala assim, minha vida estava fora de lugar, só que não saiu isso, saiu minha vida estava fora de lugar. Aí os meus primos, que estavam na frente da igreja, começaram a rir. Eu abaixei a cabeça e cantei o resto da música com a cabeça abaixada. Quando eu voltei para o meu lugar, eu falei para minha mãe, nunca mais eu canto na igreja. Aí minha mãe me consolou, falou, não, filho, ficou lindo, Deus entende, foi só uma falhinha que teve, você vai voltar. Mas eu demorei a me arriscar a fazer um segundo solo. Comecei a cantar quarteto, fazia dueto, até que um dia... Aí eu também continuei com essa mania de ficar com a cabeça para baixo, que eu tinha medo de olhar as pessoas. Mas depois isso superei, né? Mas graças a Deus, de lá para cá, fazendo solos e louvando ao Senhor. É autodidata, né, pastor? Eu percebo que, né, tem Pois é, mas isso tem uma vantagem e uma desvantagem, Doris, porque eu reconheço que se eu tivesse estudado técnica vocal, feito aula de canto, eu teria hoje até mais facilitação. Eu percebo, às vezes, ainda está em tempo, né? Quem sabe eu ainda precise mesmo fazer isso, por uma questão da impostação da voz, da respiração. O curso de locutor que eu fiz me mostrou isso. Eu tive algumas técnicas ali de aquecimento vocal, aula com fonoaudióloga, tive aula de expressão e de comunicação, que eu percebi que realmente esses treinamentos são bem-vindos e enriquecem bastante o nosso conhecimento. Sim, ajudam muito. Pastor, fala um pouquinho também da sua experiência aí de gravação de um CD. Como foi a escolha do repertório? Como surgiu essa oportunidade? Então, em 2010, eu completei 40 anos. E aí, eu sempre guardava... Eu não me considero um compositor. Eu brinco com as pessoas que, se não gostarem da melodia, da música, pelo menos não vão criticar a letra. Porque, geralmente, eu trabalho com a letra baseado em textos bíblicos. Então, nas minhas devocionais, às vezes eu pegava o violão e saía uma música. Aí eu pegava um caderno, escrevia e guardava. Então, várias músicas eu fui guardando desde a minha adolescência, mas sem a pretensão de gravar um CD. Mas quando eu completei, então, 40 anos, em 2010, a Rosângela um dia falou assim, eu quero te dar um presente especial pelos seus 40 anos, nós da família. Eu, Samuel e o Gustavo. O que você quer ganhar? Eu falei, não quero nada. Ela falou, você quer uma festa? Eu falei, não quero festa. Eu, na época, ainda estava mais tímido com relação a de celebrar a festa. Eu falei, não, mas fala algo que está no seu coração que você ainda não realizou, um sonho. Eu falei, olha, eu gostaria de gravar um CD. Eu tenho já umas 8 músicas, talvez eu possa pedir emprestado a outras músicas de alguns amigos e algum hino do nosso inário. Aí ela falou, tá aí, procura então, e eu lembro que eu procurei o reverendo George na época, porque ele tinha gravado o CD dele. Sim. Eu tentei fazer o trabalho com o Flávio Regis, que já foi até entrevistado aqui nesse programa, mas não deu certo com o Flávio. Fui apresentado para um outro produtor musical, um maestro, e ele falou, eu produzo o seu CD. Então, durante um ano, eu fiz a produção do CD, fui para o estúdio, foi uma experiência maravilhosa, e aí, em 2011, foi o lançamento do CD, teve um culto de gratidão a Deus na Igreja Presbiteriana da Brasilândia, convidei o reverendo George Canelhas para pregar, porque ele foi também uma influência para mim na área da música, depois na igreja, ele foi o pregador, não me esqueço da pregação que ele fez, quando ele pregou o Salmo 40, né? Esperei confiantemente no Senhor, e ele me esperou, e me inclinou e me ouviu, né? E quando ele falou, e me pôs nos lábios um cântico de louvor. Então, foi muito significativo aquele dia. Mas tem uma coisa que me marcou também na gravação desse CD, que foi um dia que eu estava no estúdio, e é uma música até que eu não canto muito ela no CD. Eu acho que eu fiquei com medo de cantar essa música por causa dessa bronca que eu tomei do produtor, né, do dono do estúdio. Já estava na fase final, passando a voz, e eu estava gravando. Nesse dia só estava o rapaz operando a mesa, cuidando da mixagem, e eu estava dentro do estúdio cantando.
passei o som, ele falou, está bom, ficou bom. Mas ele me chamou da parte de fora, eu saí de dentro do estúdio, ele falou assim, posso fazer uma pergunta para você? E uma coisa que eu tenho que dizer, ele não era cristão. Esse estúdio atendia músicos de todo tipo. Ele falou assim, pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não fique ofendido, não. Para quem que o senhor está cantando? Aí, na hora, eu falei, meu Deus, eu estava dentro de um estúdio, né, gravando, fazendo um trabalho. Eu falei, para Deus. Ele falou, é mesmo? É para Deus mesmo que o senhor está cantando? Então, volta lá e vamos gravar de novo. Porque Deus merece o melhor. Aí, na hora, eu falei, meu Deus, eu podia ter escutado isso de todo lugar, mas eu voltei para dentro do estúdio e falei, agora você espera que eu tenho que me refazer aqui, porque eu falei, realmente, eu não estou aqui. Aí ele falou uma coisa que me marcou ainda mais. Ele falou assim, sabe por quê, pastor? O seu CD vai para a casa das pessoas. Quando as pessoas escutarem o senhor cantando, elas precisam sentir a presença de Deus, não é? Eu falei, meu Deus... Eu falei, Deus, eu poderia esperar esse comentário de um outro irmão em Cristo, de um amigo, mas Deus usou aquela pessoa que estava mais ligada à música. Tomei um puxão de orelha nesse sentido, mas eu agradeci a Deus. E essa música, até eu não canto muito essa música, acho que eu fiquei com medo, mas está no CD. Mas eu gravei, né? Foi uma música que eu fiz baseado na carta de Filemon, e aí ficou no CD. Mas eu sempre me lembro. Já cantei, sim, em alguns lugares, quando eu sou convidado, às vezes eu escolho ela no repertório, e aí eu falo, eu estou cantando para Deus, que Deus me use para abençoar as pessoas. Foi um presente de Deus que a minha família me deu, foi um culto que eu me lembro com gratidão também por causa da presença do meu pai. Foi antes do meu pai sofrer o AVC, meu pai ainda estava andando, caminhando. Meu pai não era um cristão ainda na ocasião, meu pai veio a Cristo pela dor, né, no momento do tempo que ele ficou na cadeira de roda, 2 anos, e eu enfrentei muitas lutas com meu pai, problemas no período da conversão. Meu pai não aceitou, no primeiro momento, a minha conversão. Quando soube que eu ia ser pastor, então foi uma segunda frustração para ele, mas naquele dia ali teve um momento do culto que eu me dirigi a ele, na presença dos irmãos, e declarei o meu amor pelo meu pai, e falei, pai, o senhor pode ter certeza de uma coisa. Se eu estou hoje aqui cantando, louvando a Deus, o senhor também faz parte dessa história, juntamente com a mãe. Então, eu guardo isso com carinho. Eu vi que ele se emocionou, depois dos meus familiares, porque foi um dia que eu convidei todos os meus parentes que não eram crentes. Então, eu tive naquele dia primos, tios. Eu acho que só no dia do meu casamento tinha bastante gente também que foi na Igreja Presbiteriana da Lapa que não era cristão, mas no dia do lançamento do CD foi um culto de gratidão, e tinham muitos familiares meus que não são crentes, e foi uma oportunidade de ouvir a palavra. Foi um culto evangelístico, né, de agradecimento. Foi com certeza. Pensada. Mas o seu pai queria que você fosse padre? É isso? Não, o meu pai não. O meu pai nunca... Assim, eu percebia que o meu pai até... Ele não emitia nenhuma opinião quando a minha mãe falava que eu tinha essa inclinação. Precisa ver isso direitinho. Porque meu pai não entendia direito essa questão que eu ia ter que morar no seminário de padre. Como meu pai trabalhou sempre numa empresa, assim, na área mais de operação, ele era um funcionário, trabalhou 30 anos numa única empresa, mas a parte de metalurgia... Ele quis que eu fizesse o Senai, eu cheguei a fazer o Senai, porque ele falou, você tem que entrar em algum curso técnico. Ele não tinha ainda uma ideia se eu pudesse fazer uma faculdade. Naquela época, não era tão fácil assim um filho chegar na faculdade. Exatamente. Então, ele já quis me encaminhar para um curso técnico. Eu fiz algumas provas no Senai e aprendi. Não cheguei a me formar em ajustador mecânico, mas era o curso que eu estava fazendo no Senai. Então, meu pai queria me encaminhar para uma carreira, para eu entrar numa empresa e trabalhar. Naquela época, o ensino profissionalizante era muito importante, né? Era uma formação de uma classe, né, operária, de fato. O ensino superior era algo mais inatingível no primeiro momento, né? É verdade. Que foi aí convertido, trabalhou, foi preparado aí, né, no seminário católico, depois presbiteriano, e é uma bênção para nós até hoje, não é? Amém. Pastor, ainda sobre o CD... todas as músicas são de sua autoria, e tem alguma música em especial que você poderia falar um pouquinho, que você gosta mais? Então, tentando lembrar aqui, são 10 músicas no CD, então eu diria que são 7 músicas de minha autoria,
2 músicas, são 6 músicas de minha autoria. Existem 2 músicas que foi do período que eu fiz parte do conjunto Novo Céu. Então, o presbítero Luiz Carlos, 2 músicas. Um diácono da Brasilândia, o diácono Oswaldo, me presenteou com uma música. E eu escolhi o hino 336 do nosso inário, Jesus me transformou, porque eu considero esse o hino que resume a minha história, o que eu era antes de Cristo, o que eu me tornei depois de Cristo. Mais interessante que o Cântico de Ana, que é o título do CD, é uma música que marcou, porque eu sempre amei a história de Ana na Bíblia, a maneira como Deus a abençoou, concedendo a ela um filho, o voto que ela fez, que devolveria Samuel, e ela cumpriu. E eu me lembro que eu nem tinha namorada, mas eu já tinha nome para o meu primeiro filho. E quando eu comecei a namorar a Rosângela, eu lembro disso, acho que vocês também estavam nesse mesmo dia, houve um congresso, um seminário do Jaime Kemp na Igreja da Lapa, Sim, estava. Em 1992. E aí eu casei em setembro, mas eu já estava noivo da Rosângela, e teve um intervalo ali na Igreja da Lapa, nesse seminário do Jaime Kemp, e eu fui até o shopping da Lapa, passar com a Rosângela, andar, e passando por uma loja de bebês, de roupas infantis, já estávamos noivos, começamos a falar, se nós casarmos, tivermos um filho, eu falei, eu quero te fazer um pedido. Ela falou, pode fazer. Eu falei assim, eu gostaria que se nascer um menino, que o nome dele fosse Samuel. E a Rosângela sempre gostou do nome Daniel. Aí ela falou, olha, eu gosto de Daniel, mas Samuel também é bonito. Mas por que Samuel? Aí eu contei a história, ela já lembrava, ela falou assim, é verdade, a história de Ana é linda. Está aprovado. Se nascer um menino, vai chamar Samuel. E foi o nosso filho, o primeiro. O segundo eu deixei ela escolher, mas aí foi um ano que o Gustavo nasceu no ano 2000. Todos os nomes bíblicos que a gente queria colocar, a família é grande, todas as minhas primas, acho que resolveram ganhar neném no mesmo ano, aí foi esgotando aí. Ela falou, não, vou sair dos nomes bíblicos. Aí escolhemos Gustavo. Mas o Cântico de Ana, voltando a falar do CD, Marcos, talvez o título do CD, acaba sendo a música, o pessoal fala, música de trabalho, eu não ligo muito para isso, mas sempre pedem para cantar essa música. Embora eu acho que eu canto muito mais o hino 336, Jesus me transformou, nos cultos, do que o próprio Cântico de Ana. E tem uma questão interessante nele, ele tem uma levadinha um pouco assim, um sambinha leve de bossa nova, e é até engraçado, porque quando o reverendo George gravou o CD dele também, e ele tinha uma música que tinha uma pegadinha assim de um sambinha, que era o Falta-te uma coisa só, Falta-te uma coisa só, e aí eu falei, eu fiquei com inveja e gravei uma assim também. Mas eu sou muito duro, as pessoas falam assim, você tem que expressar com o corpo. Eu falei, com certeza não. Na hora que eu cantar essa música na igreja, o pessoal fala, dá uma balançadinha no corpo, pastor, eu não consigo. Então, eu canto o Cântico de Ana assim, mas o corpo não expressa muito a rítmica da música, né? Mas é um cântico muito especial. Eu gosto de todos, mas o Cântico de Ana, com certeza, é uma música especial para mim. Muito bom. Então, nós vamos ouvir agora o Cântico de Ana. Pode ser, pastor? E aí voltamos Ótimo. à entrevista. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti,
exaltada no Senhor. Muito bonita, pastor. Parabéns, que Deus o abençoe. Vamos Amém, prosseguir amém. aqui com a nossa entrevista. E eu quero perguntar para você o seguinte: como pastor, tendo essa experiência vasta, passando por várias igrejas, quais são os maiores desafios do pastorado, sob o seu ponto de vista? Uhum. Bom, eu penso que, em primeiro lugar, algo que o pastor precisa cumprir é o chamado que ele recebeu do Senhor, a sua vocação. E uma das coisas que é primordial na vida de um pastor é o pregador, a vida de pregador, a exposição da palavra de Deus. Então, eu sempre me preocupei com isso, em ser um fiel expositor da palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus, ensinar. Eu diria assim, eu também preciso ter o dom do ensino, mas eu percebo que a minha proeminência, o meu destaque maior é mais na pregação. Até eu falo aos alunos, quando eu estou lecionando, que às vezes eu acabo pregando, dando aula. Eu sei que didaticamente isso não é o ideal, eu até estou aprendendo agora, também no curso de andragogia, um pouco dessa técnica de dar aula para adultos, mas eu entendo que o pastor, ele é chamado para ser ministro da palavra, um fiel expositor da palavra. Outra questão também muito importante é que o pastor, ele precisa ter a sua vida devocional, porque senão a gente fica muito vinculado ao preparo das mensagens, dos sermões, dos estudos, das aulas, e aí a gente acaba utilizando a Bíblia como uma ferramenta de trabalho. Ela acaba sendo, mas ela não pode ser. Eu preciso ter o meu momento de estudo, de meditação, de alimento espiritual, e acompanhado de uma vida de oração, né? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses 20 anos é que eu posso até me preparar muito bem, posso estudar, posso ler bons livros, bons comentários, mas eu preciso regar todo esse preparo com muito tempo de oração. Alguns pastores mais antigos diriam que se você gastou 10 horas para preparar o seu sermão, você deveria gastar o dobro em oração para subir no púlpito da sua igreja. Às vezes, isso na prática, eu sou honesto em dizer isso a vocês, eu não consigo, não é possível, diante de muitas demandas ministeriais, mas eu sinto que quando eu tenho um tempo maior de preparo, de leitura, de estudo, e depois um tempo a sós com Deus de oração, eu sinto que eu estou mais, flui melhor a exposição da palavra quando eu estou no púlpito. Então, eu diria que o pastor é chamado para isso. Ele alimenta o rebanho com a pregação, com a instrução da palavra. Mas eu considero muito importante na vida de um pastor o acompanhamento do rebanho. As ovelhas, elas precisam ser cuidadas de perto. E eu tenho até recebido um apelido, às vezes, né, de que sou um pastor com cheiro de ovelha, que eu sou um pastor cura-d'alma, que eu gosto de andar por perto. Isso tem um preço. Às vezes a gente sofre muito também por essa questão. Mas eu diria que eu estou a ser um pouco estilo moda antiga. Eu já falei isso com alguns colegas, que eu gosto de visitar, gosto muito do aconselhamento, tenho me envolvido muito mais agora, nos últimos anos, com o discipulado, mas é uma característica, o pastor precisa cuidar do rebanho, estar com o rebanho nos momentos de alegria, de tristeza. Então, assim, são muitas questões, mas eu diria que 3 áreas principais. O pastor precisa ser um homem da palavra, ministro por excelência do ensino, da pregação, um homem de oração, orar pela igreja, orar pelas famílias, ter uma vida com Deus de intimidade, mas andar de perto com o rebanho, ou seja, estar no meio do povo, pastoreando o rebanho. Para mim, é extremamente importante essas qualidades no pastorado. De fato, pastor, são fundamentais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a pandemia, os pastores televisivos, né, ou só radiofônicos, ou só de web rádio, ou do YouTube. É muito importante. Numa igreja onde nós temos esses cultos híbridos, né, onde a igreja também tem a oportunidade de ouvir e acompanhar pelos canais da web, mas estar ali, poder prestar atenção
ser elevado por técnicas também de comunicação, para você poder prestar atenção, porque é importante que a oratória cative, né? Envolva, e para que a gente tenha uma atenção necessária. E acompanhar as ovelhas, que é muito importante. Eu acho que realmente essas duas características, além da oração, são fundamentais para um trabalho de pastor, vocacionado, né? Amém, é verdade. Pastor, vamos aliar duas áreas que você faz bem, né? A questão de pastoreio e a questão da música, né? O que você acha que você poderia falar assim, sobre a importância, né, desse Ministério da Música? Quais são os dons, os talentos que as pessoas deveriam ter para ajudar na música, no Ministério da Música nas igrejas? Eu diria assim, que todos nós, como filhos de Deus, somos convocados pelo Senhor para cantar, para louvá-lo, porque Ele é Deus, Ele é digno. Mas o Senhor separa alguns para esse ministério, né? Quando a gente vê no Antigo Testamento, os levitas que inicialmente receberam a função de montar, de desmontar o tabernáculo, de transportar os utensílios do tabernáculo, no período em que o templo ele é construído, até no período já de Davi, Davi introduz uma outra função para os levitas, que era a função da música. Davi era compositor também, e Davi criou vários instrumentos musicais, e a música sempre esteve presente na vida de adoração do povo de Deus. Então, eu entendo que uma pessoa que é envolvida com a música, sobretudo a música cristã, na casa de Deus, no ministério do louvor, seja cantando no coral, seja num grupo musical, numa equipe de louvor na igreja, é claro que ele precisa ter uma aptidão, uma habilidade. A gente até tem aquela famosa discussão, é dom ou é talento? Porque quando a gente pega os textos bíblicos que tem a lista dos dons espirituais na Bíblia, nós temos lá 1 Coríntios 12, nós temos Romanos capítulo 12, nós temos Efésios 4, nós não vamos encontrar ali, e o Senhor chamou alguns para ser músico, instrumentista, cantor. Então aí tem gente que fala, então não é dom, é talento. Mas, gente, uma coisa que particularmente eu digo, tem gente que quer chamar de dom. Você tem um dom especial para cantar, um dom especial para tocar, para reger. O outro diz, não, você tem um talento para isso. Mas, na minha opinião, tudo vem de Deus. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Então, eu creio que Deus separa, sim, alguns homens ou mulheres para um ministério específico. Às vezes, até nós podemos correr um risco de sermos mal interpretados com essa questão. Não é fazermos acepção de pessoas, de forma alguma. Mas, às vezes, na formação de um grupo musical, terá que ter uma seleção, porque são pessoas que se destacam, às vezes, no corpo de Cristo, na igreja, porque tem uma aptidão, um dom. Nós reconhecemos isso. Tem pessoas que cantam afinadas, são capazes de conduzir um cântico, cantar num grupo, mas você vai perceber que sempre Deus vai dar um destaque para algumas pessoas que se tornarão solistas, que vão estar à frente na liderança da música. Então, eu diria que é muito importante quando uma pessoa ela começa a demonstrar essa aptidão, às vezes os pais começam a perceber isso na infância, em casa ainda. Isso aconteceu aqui na minha casa com relação ao Samuel, que era o primeiro filho. Nós começamos a perceber que a gente dava brinquedos para ele e os brinquedos viravam instrumentos musicais. Eu sempre tocava violão em casa, então eu falei, então não vou mais dar carrinho, não vou dar mais jogo, eu vou dar instrumento musical. Então começamos com guitarrinha de plástico, comprava bateria, comprava pedestal com microfone, tudo. Tinha uma banda aqui em casa, tudo de plástico. E ele tocava comigo na igreja. Então eu acho que o pai e a mãe que percebe isso, é o que pode introduzir. Às vezes tem crianças que chegam à igreja sem os pais, né? E aí cabe à igreja também ter esse olhar, essa sensibilidade e investir também na música. É claro que eu estou falando assim na parte do preparo, mas vocês me conhecem, sabem que eu prezo muito também para aqueles que querem trabalhar com música na igreja, e eu acho que eu tenho conseguido conjugar isso sendo pastor. A vida espiritual da pessoa que trabalha com música na igreja é muito importante. Primeiro porque ele está fazendo aquilo para Deus. Todo serviço é para Deus, é verdade. Mas a música está envolvida na vida cultica, na vida de adoração, de conduzir o povo. Então, o cantor, a cantora, o instrumentista, o coralista, ele precisa ter realmente uma vida devocional, uma vida com Deus, para que... Aí eu sempre uso um termo que a gente fala muito da música, que é estar afinado, afinar o instrumento. Ele precisa estar afinado com relação à palavra de Deus, à vida com Deus, para ser um músico de excelência
na obra do Senhor. Então, eu julgo de suma importância a música. Tem aquela competição que eu acho que não deve existir, que é mais importante, a música ou a pregação? Eu creio que o ponto máximo da igreja, do culto, é a pregação, é quando Deus fala. Mas a música é importante, irmãos. A Reforma, por exemplo, mais na pessoa de Lutero, utilizou a música como um excelente veículo para comunicar o ensinamento da palavra de Deus naquela época, no período da Idade Média. E até hoje tem sido assim. Nós podemos utilizar a música como um bom veículo para comunicar as verdades da palavra de Deus. É verdade, a música tem essa função litúrgica e de elevar ao clímax, não é? Para a pregação. Exatamente. E preparar essa volta à calma também. Então, ela é inserida em momentos estratégicos da liturgia para dar mais consciência, estimular a reflexão e uma adoração mais completa. É verdade. Mas você comentou aí do seu filho Samuel, né? Mas tem o Gustavo também, que toca bateria, que gosta de uma percussão. Você pode dizer, então, que os seus filhos seguirem os seus passos, né? Na parte musical. E talvez eu diria que sim. Com certeza. O Gustavo, eu diria que a influência maior dele foi o Samuel. Eu acho que ele vendo o irmão enveredando pela música, porque o Samuel, por exemplo, com 9 anos de idade, 9 anos, exatamente, de 8 para 9 anos, o Samuel era o baterista na igreja do Jardim Mutinga. O Samuel, o meu irmão, fazia parte da equipe de louvor. Um dia o baterista faltou, o meu irmão colocou o Samuel na bateria. Eu cheguei para pregar à noite, quando eu vi o Samuel, claro que com todas as dificuldades, fazendo ali o básico do básico, mas aí ele falou, pai, me põe numa escola de bateria. E ele já fazia musicalização infantil, e aí eu cheguei para o professor e falei, acho que ele quer tocar bateria. Então ele fez aula de bateria, mas quando nós mudamos de igreja, na outra igreja, por não ter bateria, ele não pôde continuar. E aí ele ingressou com o estudo do contrabaixo. E quando o Gustavo nasceu, a gente não quis forçar o Gustavo, a gente quis deixar ele demonstrar a aptidão dele. Não foi igual, de uma forma natural, como o Samuel, mas o Gustavo parece que quis escolher um instrumento diferente. Ele percebeu, meu irmão toca guitarra, toca contrabaixo e bateria, eu vou escolher piano. E aí a gente colocou ele na mesma escola, demos um piano para ele. Acho que na época a gente estava tão empolgado que a gente exagerou um pouco, porque era para dar um teclado, sim. Nós compramos um piano digital para ele. Eu me lembro que o Carlos Sider é o que cantou no grupo Mensagem da Igreja Batista do Morumbi, ele foi cantar na Brasilândia, ele precisava de um piano digital. Eu falei, olha, tem o piano do meu filho. Ele falou, traz aí para me ver. Quando eu levei o Yamaha, ele falou, meu Deus, seu menino está com um avião lá, esse piano é ótimo. Eu falei, pois é, acho que eu vou ter que vender. E eu vendi. Depois eu vendi para uma igreja, mas aí o Gustavo começou a tocar percussão, e ele descobriu o cajón. Do cajón, ele foi para a bateria, e aí hoje ele também serve a Deus nessa área. Mas, de fato, a minha influência mais direta foi com o Samuel. Rapidamente, uma coisa que eu queria contar que é engraçada. Eu ensinei um rapaz na congregação de Vila Jaguara as principais básicas, as notas mais básicas do contrabaixo. Ele é o irmão da Rosângela, que é nossa funcionária da igreja. A Rosângela foi secretária há muitos anos, agora está na área administrativa. É o Luiz. Eu ensinei para ele tocar contrabaixo, ele foi para a Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha e se tornou um dos baixistas da igreja. Ele foi estudar, ele não ficou só com aquelas aulas que eu dei. Aí, olha que coisa interessante, o reverendo Albert era o pastor da igreja de Vila Bonilha, e o filho dele, o Eduardo, começou a se interessar por contrabaixo e teve aula com o Luiz. O Luiz que eu ensinei, ensinou o Eduardo. E quem é o professor do meu filho de contrabaixo? O Eduardo. Que então fez um caminho aí, eu continuei ainda influenciando o Samuel até indiretamente na formação musical dele. É interessante que tanto na sua história quanto do Samuel, né, ou vai ou racha, é tu mesmo. Então, exatamente, meio na pressão, Mas funcionou, né? Funcionou, no susto, mas funcionou. Pastor, mas falamos dos filhos, mas esquecemos de alguém aqui, ó. E da esposa? Conta aí um pouquinho como é que conheceu a esposa. A Rosângela é um presente de Deus na minha vida, uma grande incentivadora. Nós nos conhecemos através do trabalho da federação. Eu fui eleito secretário executivo da Federação do Presbitério Bandeirantes. Isso foi em 1990.
E aí ela era secretária de espiritualidade. A Rosângela, quando eu a conheci na congregação de Vila Jaguara, Rosângela pregava na professora escola dominical, pregava na congregação, pregava nos cultos nos lares. Então eu falei, opa, é uma moça que gosta de pregar, e ela era secretária de espiritualidade da federação. Ali nasceu uma amizade, e um ano depois eu concorri com ela para presidente da federação e eu perdi. Né? No final de 90, teve o congresso da federação, eu perdi, eu fui eleito vice-presidente, ela presidente, mas em janeiro de 1991 nós começamos a namorar. Então eu brinco que eu falo, olha, eu perdi a eleição, mas eu ganhei a presidente. Uhum. E aí nós começamos a namorar, namoramos 1 ano e 9 meses, casamos no dia 19 de setembro de 1992. Então, eu sempre falo que depois da conversão, da experiência de Cristo na minha vida, foi a coisa mais linda que me aconteceu, foi o casamento. Eu lembro com muita gratidão. Tem hora que eu chego na Igreja da Lapa aí, fico olhando a nossa igreja, o templo, que é muito bonito, e eu lembro do dia do casamento, quando eu casei com a Rosângela, e vamos completar, se Deus permitir, 29 anos de casados. Então, ela é uma grande incentivadora no meu ministério, em momentos que às vezes a gente passa por lutas, por dificuldades, que é ao meu lado. Uma guerreira, tem uma carreira brilhante, eu louvo a Deus pela vida dela, uma pessoa vencedora, e que também me motiva a muitas coisas pelo o jeito dela de ser aguerrida, de ser uma pessoa assim bem corajosa para enfrentar os desafios. Que bom, graças a Deus. Realmente um pastor precisa de uma esposa auxiliadora que seja firme e forte, tão forte. E ela é. Ela é, Doris. Graças a Deus. E aí, pastor, agora só para a gente estar caminhando para o fim da nossa entrevista, é interessante que essas entrevistas, a partir das perguntas, né, o entrevistado acaba relembrando fatos da sua vida, às vezes até se está sendo uma grata oportunidade aqui de eu revisitar minhas lembranças, está sendo muito bom. As memórias, né, afetivas. Nós também, para conhecê-lo melhor e saber a sua atuação, tanto como pastor quanto músico. E aí, para encerrar aqui o nosso bate-papo, que conselhos você daria para os novos pastores que estão começando agora, neste momento? Conselhos de um pastor experiente, quais seriam? Bom, eu repito o que eu recebi também na época. Tem alguns textos que marcam muito a minha vida. E um deles é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A primeira coisa que um pastor deve ser é o ministro da palavra. Ele precisa se afadigar no estudo, ele precisa se esmerar para ser um bom pregador. Nós não devemos ficar fazendo comparações. No começo do ministério, é normal, a gente vai se espelhar em alguém, a gente quer imitar um perfil de um pregador, e até hoje eu acho que eu imito alguns pastores do passado, adquiri já um jeito próprio, mas eu diria que a marca muito importante. Mas, claro, parece que eu estou repetindo o que eu falei da importância da minha vida como pastor. Que ele tenha uma vida piedosa, que ele viva debaixo do temor do Senhor, que ele tenha e seja assim uma pessoa muito sensível e busque sempre o crescimento espiritual. E que tome cuidado com como dizia o meu querido reverendo Jorge Caneiro, tome cuidado com o mosquitinho azul. O que é o mosquitinho azul? Às vezes a soberba vai rondar o coração. Porque vão dizer assim, eu sou pastor, agora vocês precisam me respeitar. E eu vivi uma situação há um tempo atrás que eu lamentei profundamente, uma história que eu fiquei sabendo, de um filho de uma igreja que as pessoas chamavam ele pelo primeiro nome, pelo apelido, e ele foi para o seminário. Cresceu na igreja, e um dia ele voltou na igreja como pastor. E uma senhora que viu aquele menino crescer, correr nos corredores da igreja, o chamou pelo nome que ela sempre chamava, e ele falou, agora, minha irmã, por favor, reverendo fulano de tal. Não precisamos disso. O título de pastor é um título muito pesado, até porque quem é pastor de verdade é o nosso Senhor Jesus, ele é o bom pastor, e eu só sou servo. Então você, meu irmão, que é um novo pastor, um recém-ordenado, seja servo, seja humilde, ame o rebanho, invista a sua vida para pastorear a igreja, mas não pastorear de longe, pastoreie de perto, cuidando, passando remédio nas feridas, às vezes vai ter que corrigir, vai ter que dar umas varadinhas, mas faz parte do ministério pastoral.
Então, agora, para encerrar, nós vamos ver o segundo vídeo. Quer falar um pouquinho da música que vai ser entoada, pastor? É o cântico, então, o hino 336, né? Eu perdido pecador, longe do meu Senhor, me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Cristo me amou. Esse hino é lindo, eu falo que é a minha história, claro que tive a honra de poder colocar no CD, e agora, recentemente, aonde eu estive pregando no dia 30 de maio, na Igreja Presbiteriana de Limeira, eu tive a oportunidade de pregar, mas também de cantar, e eu louvei a Deus lá com este louvor que você vai assistir agora. Foi uma bênção, eu amo muito essa música também. Eu gosto de louvar a Deus. No tempo do seminário, brincavam muito comigo, falavam, você vai ser pastor ou cantor? Eu falei, bom, cantor é muita pretensão, né? Pastor também, porque é um título tão forte, tão nobre. Eu gosto de cantar, eu gosto de louvar a Deus, como eu também amo pregar a palavra. E este hino que eu vou louvar, e você pode cantar comigo, está no nosso hinário, que é o hino 336. Eu tenho a liberdade de dizer que ele é o meu hino, mas não precisa ser só meu, pode ser seu também, porque ele resume aqui a minha história, antes de Cristo, e depois que Cristo entrou na minha vida, na minha história. É o hino Transformação, hino 336, eu quero louvar a Deus com esse louvor neste momento. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Sim, Cristo Salvador me transformou. Sim, Cristo Salvador me transformou. E se nessa noite tem alguém aqui, ou acompanhando, que ainda não experimentou essa graça maravilhosa chamada Jesus, Ele também pode transformar a sua vida e a sua história. Muito bom, escutamos aqui essa música, foi uma bênção, espero que todos tenham gostado. E nosso programa está acabando agora. Nós queremos agradecer ao pastor Gilberto pela entrevista que nos concedeu, é muito gostoso conhecê-lo um pouco mais, e esperamos também que as pessoas que estejam escutando o nosso programa tenham aproveitado e conhecido mais da vida dele e aprendido mais também sobre música, adoração, que é o nosso programa. Pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dê uma curtida. Se não gostou, pode dar sugestões, que estamos aqui para adorar a Deus, ajudar no público a conhecer um pouco mais sobre esse universo musical e como a música é importante na liturgia. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. E nossos agradecimentos também à equipe técnica, aos pastores da Igreja da Lapa, que nos apoiam nesse programa. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pastor.
Um abraço, prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.